Olá, gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês para falar um pouquinho sobre medicina preventiva, sobre qualidade de vida, o nosso projeto Manual do Proprietário, que traz aqui para vocês dicas de como manter esse seu equipamento, seu organismo em ótima capacidade de funcionamento, para que as doenças crônico-degenerativas não encontrem terreno para se manifestar. Vocês bem sabem que eu falo aqui para vocês de uma medicina integrativa, é o que a gente chama de medicina funcional. Existem sociedades de medicina funcional ao redor do mundo, uma sociedade muito grande de medicina funcional nos Estados Unidos, e o que a gente percebe é que, apesar da grande maioria dos colegas continuarem a seguir simplesmente as diretrizes da doença, seguindo os esquemas de tratamento propostos por essas diretrizes, que são elaboradas no final da cadeia pela grande indústria que produz os medicamentos e que ela mesma subsidia os estudos. Então tem um grande conflito de interesse nisso tudo. E com o passar dos anos, a medicina começou a ficar muito mecanicista, né? Então você tem tal doença, então precisamos fazer um diagnóstico, e tal doença se trata assim, assim e assim, né? Remédio, remédio, remédio. E se esqueceram de um todo, de por que essa doença apareceu, como ela iniciou. E o lema do Manual do Proprietário é justamente esse: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Grande parte dessas doenças ocorrem por causa de meia dúzia, entre aspas, de alterações que vêm ocorrendo ao longo da vida e que justamente a nossa medicina convencional não dá atenção. Então, vocês aprendem a como estar controlando essa meia dúzia de circunstâncias para o seu corpo não estar predisposto a que essas doenças se manifestem, e se já estiverem manifestadas, que evoluam. Então nós não tratamos os sintomas, nós não varremos a poeira para baixo dos móveis. O que a gente quer fazer é colocar o sistema inteiro em harmonia para que a doença perca a energia motriz de evoluir. Então é isso que propõe esse projeto Manual do Proprietário. E para vocês terem uma ideia de quanta coisa vem atuando ao longo da vida até a hora que a doença eclode, eu vou comentar com vocês um trabalho que foi feito, uma pesquisa pelo Greenpeace, e foi divulgado exatamente hoje, dia 31/10/2017. Ela fala o seguinte: 36% dos alimentos têm agrotóxico proibido ou acima do limite permitido. 36% dos alimentos comuns, e vocês vão ver que são os mais comuns da dieta dos brasileiros, estão com agrotóxico proibido ou acima dos limites permitidos por lei. Foram avaliadas as centrais de abastecimento de São Paulo e de Brasília, inclusive a zona cerealista aqui de São Paulo, no mês passado, no mês de setembro, entre o dia 13 e o dia 16. Quais foram os alimentos comprados para análise e verificação? Foi o arroz branco, o arroz integral, o feijão preto, o feijão carioca. Então, que brasileiro não come arroz e feijão todo dia, né? O mamão, o tomate, a couve, o pimentão, a laranja, a banana nanica, a banana prata e o café. Então, se vocês pensarem bem, quem de nós escapa de algum alimento desse todos os dias? É muito raro quem não tome um café, quem não coma arroz, quem não coma feijão, né? Quem não come uma couve, um pimentão, um mamão, um tomate. E esses alimentos, todos comprados para análise, foram enviados ao Laboratório de Resíduos de Pesticidas do Instituto Biológico de São Paulo. Olha o que aconteceu. Em 17 amostras foram encontrados resíduos de mais de um agrotóxico. Em 3 das 4 amostras de mamão, por exemplo, tinham 4 tipos diferentes de resíduos. Portanto, nessas lavouras foram usados 4 diferentes tipos de agrotóxicos.
Uma dessas amostras apresentou um pesticida não permitido para a cultura do mamão, que é a famoxadona, e um outro resíduo, o difenoconazol, em níveis 9 vezes acima do permitido por lei. Então, numa amostra de mamão, tinham 4 agrotóxicos diferentes. Um deles não era permitido para a cultura de mamão e o outro que estava em 9 vezes acima da quantidade permitida por lei. E qual é o grande perigo disso? É que a presença de diferentes agrotóxicos traz um problema ainda maior, que a gente chama de efeito coquetel, que é a capacidade da interação de um agrotóxico, de um produto químico com um outro, gerando uma nova toxina que causam mais danos à saúde do que a gente pode imaginar e que não são pesquisados pelos órgãos reguladores. Eles podem até pesquisar a segurança de um agrotóxico específico, de um outro agrotóxico específico, mas não tem estudos que analisem o uso concomitante de vários agrotóxicos na mesma plantação. Então, de acordo com pesquisadores do mundo todo, o consumo de agrotóxicos causam, entre outros problemas que nós nem conhecemos ainda, alterações hormonais de todo tipo, sexuais, doenças da tireoide, câncer e aí vai. Então, veja, a gente fica meio sem rumo, porque quem é que vai conseguir comprar alimento orgânico sempre, todo dia? Quem é que não almoça fora, na correria, e almoça num self-service e está sujeito a isso tudo? Então, para vocês, só para ilustrar esses monstrinhos, a toxicidade ambiental é um deles e é muito importante. E não está só no agrotóxico. Está em inúmeras substâncias utilizadas desde a Segunda Guerra Mundial para cá. Os metais tóxicos, o alumínio, que se encontra até na água que bebemos, porque a água da cidade é tratada com sulfato de alumínio, em panelas para cozinhar, e chumbo, e mercúrio, a contaminação dos rios, dos oceanos por mercúrio, por causa da busca do ouro, dos garimpos. O planeta inteiro está contaminado. Isso tudo está entrando e nós temos um limite. Um limite, vamos pensar assim, um volume no porta-malas do nosso corpo para estocar isso. Quando isso chega a um nível que não cabe mais nesse porta-mala, essa doença eclode, qualquer doença eclode. Então a toxicologia ambiental é uma coisa muito séria. E quando a gente fala dos sistemas de detoxificação hepática, do fígado, renal, do intestino funcionando otimamente, para que a nossa flora intestinal possa comer esses resíduos que iam nos intoxicar e nos livrar deles. E tudo isso a gente escuta falar que isso é uma grande bobagem, que isso não existe. É simples a gente ter certeza do que a gente está falando. Se olharmos a incidência de câncer infantil há um século atrás e de agora, levando em consideração a proporção da população nas duas épocas, vocês vão ver uma incidência astronomicamente maior hoje. E ao que se deve isso? A todo tipo de toxicidade ambiental, química, biológica, parasitas, físicas, ondas eletromagnéticas de equipamentos, tudo mais, antenas, geradores. E nós não nos atentamos a isso tudo. E ficamos simplesmente à procura de fazer um diagnóstico para tratar uma doença. Você que está ligando agora a sua Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, eu quero deixar umas dicas e queria que vocês anotassem. Primeiro, tudo que eu falo para vocês nesse nosso programa de terça-feira, ao vivo, depois de 2, 3, 4 dias no máximo, o Jean Lourusso está colocando isso para vocês no YouTube, para vocês poderem ver tranquilamente no fim de semana na sua casa, anotar o que eu falo, pesquisar, conversar com pessoas da área, pôr em prática, ensinar os amigos, os familiares ao redor
e observar o resultado, né, na saúde desse pessoal todo. É realmente fantástico quando a gente começa a tratar a causa e não os sintomas. E isso é muito simples. Isso, o livro Manual do Proprietário, que foi reeditado esse ano, que está à disposição de vocês, traz de forma prática como poder usar essas dicas todas de desintoxicação, de entender como é que funcionam essa meia dúzia de alterações que vêm ocorrendo no nosso corpo e gerando as doenças ao longo da vida. E o que vocês têm a fazer para estar evitando isso tudo. E isso aí é o lema do projeto Manual do Proprietário. É a medicina funcional, a medicina integrativa, a medicina que integra várias ciências. Então, você pode youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior e vocês vão estar assistindo esse e todos os programas anteriores que eu falei. Cada um tem um título e vocês podem se beneficiar. Comecem pelos que têm mais interesse, ouçam, anotem, pesquisem, e que vai valer muito a pena. Outra dica para vocês é o site do Simples Saúde. Simples Saúde, C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto.com, sem o BR, simpsaude.com. Ali vocês vão encontrar um protocolozinho de como se nutrir, de dieta, por que comer primeiro tal tipo de alimento, depois tal tipo de alimento, em quanto tempo comer isso, por que cada um desses passos, para vocês vencerem outros monstrinhos da saúde, como aumento de resistência à insulina, como estresse oxidativo, excesso de oxidação. E vão aprender também ali um suco muito importante para detoxificação e para aumento do óxido nítrico. Esse gás é muito importante. Se vocês quiserem saber o que é, muito simples, youtube.com/Dr. Edmond Saab, vocês vão lá e cliquem óxido nítrico, o milagre do óxido nítrico. Vão assistir um videozinho de 20 minutos, vão entender o que é esse gás, por que esse gás começa a diminuir nas pessoas a partir dos 30 anos de idade, principalmente em homens e mulheres a partir dos 40, o que ocasiona a falta desse gás. E vão aprender como é que vocês vão fazer para continuar mantendo esses níveis altos com 50, 60, 70 e 80 anos e preservando assim uma série de funções do seu organismo. Então é muito fácil vocês acompanharem isso. Outra coisa, o nosso link para contato é o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem seus e-mails para cá, aos cuidados do programa Manual do Proprietário, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega esses e-mails, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? Muito bem. Hoje eu recebi assim, aliás, eu venho recebendo algumas reclamações porque eu não tenho aberto o rádio, pessoas querendo falar comigo, perguntando algumas coisas. Eu vou deixar o telefone da rádio para se alguém quiser bater um papo, 3171-0221, 3262-4490. Gente, voltando a falar um pouco sobre o que a gente pode estar fazendo para cuidar muito bem da nossa saúde. Eu vou atender um ouvinte, já vou falar com vocês um pouquinho sobre flora intestinal. Alô, boa tarde, quem fala? Boa tarde, doutor Edmundo. Boa tarde, quem é? É o Ivan da Santa Cecília. Ivan? É, Ivan da Santa Cecília. Aqui. Pois não, Ivan. Tudo bem? Doutor, eu queria perguntar, doutor, uma vez falou aí sobre displasia prostática, e então sobre o salpalmite com pinge africano. Ele tem algum efeito colaterais? Eu vou ouvir pelo rádio, tá bom? Tá ok, obrigado, viu, pela sua audiência. Obrigado pela atenção. Olha, esse ouvinte está perguntando para a gente sobre uma alteração que é muito comum em homens depois de uma certa faixa etária, que é um aumento benigno da próstata, né? Ou hiperplasia prostática benigna. Essa próstata vai aumentando, como o local que ela está anatomicamente, ela está
embaixo da uretra, ela começa a comprimir a uretra e as pessoas começam a ter dificuldade para urinar, urinam várias vezes, pouquinho, ficam com resíduos dentro da bexiga de urina, tem infecções urinárias de repetição. Então, duas plantas muito utilizadas no mundo para cuidar disso, uma chama sal-palmetto ou Serenoa repens, que essa planta não deixa com que a testosterona seja transformada em dehidrotestosterona, que é justamente o tipo de testosterona que aumenta a próstata. Então, o sal-palmetto. E uma outra planta que se usa para isso também é o Pygeum africano. Essas plantas, Erivan, eu não vejo efeito colateral nelas, eu tenho inúmeros pacientes utilizando isso há mais de 20 anos e nunca ouvi uma queixa. Obviamente, existem mais coisas para se fazer para prevenir o aumento da próstata, né? Que é evitar também que essa testosterona se transforme via uma via que chama aromatase em estrógeno, em hormônio feminino. Então, podemos fechar também essa via com uma outra planta que chama crisina. A progesterona também é utilizada hoje em supositórios, para diminuir em homens que estão com os níveis baixos de progesterona, né, para diminuir também a velocidade de crescimento dessa glândula. Eu vou atender uma outra pessoa que está na linha. Boa tarde, pois não? Boa tarde. Doutora Neide que está falando. Eu quero um favor do senhor. Muito tempo eu ouço o senhor e me ajuda bastante. Eu tomo para pressão aspirina, celosol, que eu tenho arritmia, losartana, e não o cardiologista passou e não abaixa. Eu queria alguma coisa para me dar imunidade, que eu lavo a cabeça, me dá uma dor de cabeça, é só lavar. Por favor, obrigada. Tá ok, eu vou te responder pelo rádio, obrigado pela sua audiência. Bom, ela está sendo medicada convencionalmente, ela é uma paciente hipertensa, ela toma um beta-bloqueador, o Celozoc, ela toma o Losartan, são remédios de uso clássico dentro da cardiologia, e mesmo utilizando isso tudo, ela está tendo dificuldade para controlar a pressão. Então, uma dica muito importante, para esses pacientes que têm hipertensão e que têm dificuldade em controlar a hipertensão, a primeira coisa é cuidar da dieta. A primeira coisa é vencer a síndrome metabólica. Geralmente, esses pacientes são portadores de síndrome metabólica também, ou seja, eles têm aumento de resistência à insulina. Normalmente, eles estão acima do peso, estão com sobrepeso ou obesos. Além da pressão alta, eles estão pré-diabéticos ou diabéticos já. Então, eles precisam reverter essa resistência à insulina para ter um melhor controle da hipertensão. E para reverter essa resistência à insulina, a primeira coisa é a dieta. É dieta de baixo índice glicêmico. É ir no site do Simp Saúde e ver aquela dieta que eu proponho para vocês. Comer primeiro um prato de verdura crua, depois verdura cozida e legumes. Aí um pouco de proteína animal, se for o caso, se vocês gostarem muito. Deixar os pratos de alto índice glicêmico para comer o mínimo possível, ou seja, uma colher para matar a vontade daquela torta, daquela massa, como o terceiro prato. E assim vocês vão estar junto com uma atividade física, caminhadas periódicas, utilizando cromo, utilizando vanádio, utilizando magnésio, vocês vão estar vencendo a resistência à insulina. Outra coisa, o magnésio, grande parte da população brasileira tem esse mineral em baixos níveis nas células, onde 99% desse mineral trabalha nas células. Não adianta dosar no sangue está sempre normal. Nas células está baixa, porque o nosso solo não é um solo rico em magnésio. Então, as pessoas que estão à distância minha e têm problemas de hipertensão, não são pessoas que têm insuficiência renal, quer dizer, o rim funciona direitinho. Eu oriento que tomem cloreto de magnésio, pelo menos. Se não tiver uma outra forma de magnésio, o cloreto de magnésio é muito fácil de ser encontrado em gôndolas de farmácia. Ele acaba ajudando muito. Então, tem o cloreto de magnésio em cápsulas. Pode-se tomar 2 cápsulas por dia. Então, tomar o magnésio junto com esse controle da dieta, da atividade física, vai ajudar muito a controlar essa hipertensão. A outra coisa é comer muito vegetal, muita verdura.
Fruta, porque são ricas em potássio. Essas pessoas normalmente têm uma desproporção muito grande de sódio e potássio. Entra muito sal no corpo, muito sódio e pouco potássio. Então, aumentar a ingestão de potássio comendo mais vegetais, verduras, legumes, frutas. Isso vai ajudar muito a controlar a pressão. Em relação à imunidade, é uma coisa muito importante. Ela já vai melhorar muito quando vencer a resistência à insulina, né? E a outra coisa é manter a flora intestinal em ótimas condições, introduzindo lactobacilos, que são os probióticos, e os prebióticos, que são as fibras que nutrem esses lactobacilos. Então é muito simples. Hoje eu prescrevo, por exemplo, lactobacilos acidófilos numa mesma capsulinha, 2 bilhões de colônia, lactobacilos bífidos mais 2 bilhões, lactobacilos ramenosos mais 2 bilhões, lactobacilos casei mais 2 bilhões. Peço que tomem uma capsulinha todo dia. Coloco junto fruto-óligos-sacárides, que é uma substância que vai nutrir essas bactérias para elas poderem se multiplicar, e grande parte da nossa imunidade está justamente ligado a o ótimo funcionamento do nosso intestino, e esse ótimo funcionamento do intestino não significa fazer ou não cocô. É ele saber o que deixa entrar na corrente sanguínea e o que tem que mandar embora pelas fezes. E para isso, ele precisa de ter uma ótima flora intestinal. Então, pesquisar aí por uma boa fórmula de probióticos e prebióticos, de lactobacilos, e passar a tomar. E vencendo a resistência à insulina é o grande passo para a senhora. Geralmente envolvido nesse processo tem trigo refinado em excesso, é pãozinho, é broinha, é biscoito, é bolacha, é pizza, é massa. Isso faz aumentar a resistência à insulina. Doces, sucos, refrigerantes, aumenta a resistência à insulina, e aí o seu médico vai ter que cada vez aumentar mais o remédio de pressão. Jean, tem alguém na linha? Eu posso continuar? Bom, o Jean não está respondendo. Tem alguém na linha, eu vou atender mais um que eu tenho tempo. Boa tarde, pois não? Quem fala? Boa tarde. Oi, como é seu nome? Meu nome é Maria Auxiliadora e eu moro na Lapa, São Paulo, capital. Pois não, Auxiliadora? E eu gostaria de saber se a gente ingerir muito líquido, suco natural, água, vai aliviar um pouco esse consumo de agrotóxico no organismo, como radicais livres? Ok, obrigado pela pergunta, Auxiliadora. Eu vou te responder. Eu que agradeço, muito obrigada. Tá. Olha, uma coisa que a Auxiliadora falou, que eu queria que servisse de exemplo a todos. Aliás, no livro Manual do Proprietário 1, tem um capítulo só de água. E eu falo para vocês, gente, tem que ingerir água, pelo menos 20 a 30 ml por quilo de peso dia. Por exemplo, se você pesa 70 quilos, vamos pensar em 1,5 litro de água por dia. Eu falo assim, a gente não lava roupa, a gente não lava louça, a gente não lava o carro com suco, com chá, a gente lava com água. O nosso corpo é 70% água. Então, um dos principais processos de desintoxicação, que nem ela perguntou, de agrotóxicos, de outras substâncias químicas, materiais de limpeza, acidulantes, conservantes, tudo isso é primeiro feito com água. Tem que ter água para o rim poder trabalhar, para o fígado poder trabalhar, para poder pôr essas toxinas para fora do corpo, via fezes, via urina. Então, a excelente hidratação faz parte, e talvez o processo mais importante de toda desintoxicação do nosso corpo. Então, água é fundamental para isso. E esses vegetais todos que se compram, muito importante, tirar a casca, né? Lavar bem em água corrente. Mesmo assim, vocês ainda não vão conseguir tirar mais do que 50% da quantidade de tóxicos. Então, sempre que possível, fazer um esforçozinho, e esses alimentos que consomem em maior quantidade, procurar conseguir algum fornecedor de orgânicos. Tá ok? Bom, gente, eu queria agradecer a audiência de todos aí. Nosso papo voa porque é muito gostoso. E dizer que na terça-feira que vem eu estou com vocês aqui de novo. Abraço a todos, uma excelente semana. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.